Bom, era de se esperar que isso aí ia dar confusão, né? Porque não tem um comando central, tem cidade que autoriza, tem cidade que não autoriza, depende também como está a evolução da doença naquela cidade. Mas vamos à Série B. Júlio Nascimento, que está monitorando a partir do dia 4 no estado de São Paulo, está liberado o público, hein, Júlio? Pois é, Batista, a partir do dia 4 aqui para os times de Campinas, né? Para os times paulistas na Série B. Então, primeiro jogo do Guarani no dia 9 contra o Londrina. Aproximadamente 7 mil torcedores, um pouquinho mais de 7 mil estarão liberados no Brinco de Ouro. E o jogo da Ponte ainda é sem data, né? Se for depois do dia 15, a Ponte pode colocar, se não me engano, contra o Náutico, 50% de torcedores em relação à ocupação do estádio. Se for entre o dia 10 e o dia 14, aí é 30%, pouco mais de 6 mil torcedores também. Então são os próximos compromissos aí dos times de Campinas. O jogo do Guarani está confirmado no dia 9. O jogo da Ponte pode ser no dia 10, 11, 12, 13, 14, 15 ou 16. Mas quando sair a CBF, na CBF a gente vai ter aqui uma ideia exata do quanto que a Ponte vai poder usar de ocupação nessa partida. Essa discussão em variação de estado para estado, Batista, é o tamanho do país, né, cara? Não tem o que fazer. Cada estado do nosso país é um mini país. Não é? Tem saneamento diferente, vacinação num ritmo diferente, temperatura, clima diferente. Você pegar aqui São Paulo e comparar com, sei lá, qualquer estado do Nordeste é diferente, que é diferente do estado do Norte, que é muito diferente do Centro-Oeste, que é absolutamente desigual ao sul do país. Então, infelizmente, isso vai acontecer, Batista. E eu acho extremamente injusto essa coisa, libera para um e não libera para outro. Isso é injusto. Para mim faz muita diferença a presença de público nos estádios. É uma tremenda injustiça, né? Você vê, joga time lá com... E o torcedor faz a diferença. Claro. Querendo ou não, faz a diferença. Incentiva, empurra o seu time, até a pressão em cima do time adversário. Totalmente injusto isso aí. Faltou um pouco de critério aí para todos os órgãos, tá? Não vou ficar aqui nomeando, mas faltou para todo mundo um pouquinho de critério. Eu peguei aqui a capacidade dos estádios, não só estádios, mas também no caso aqui de Campinas, os ginásios que realizam jogos de outras modalidades. Então, no caso do Brinco de Ouro da Princesa, a capacidade atualizada do estádio Brinco de Ouro era 26 mil, passou para 18.170. Então, como o jogo do Guarani é dia 9, no dia 9, ele vai poder colocar 30%. Então, está disponível para 5.451. 5.451 o estádio Brinco de Ouro. Isso aí é 30% da capacidade. O Majestoso, o Campo da Ponte, tem capacidade para 19.221 torcedores. 30% dá 5.766, mas a Ponte vai mandar o jogo no dia 16. E no dia 16, de acordo com o que informou o governador do estado, João Dória, já pode aumentar para 50% a capacidade. Então, no caso da Ponte, né, 50% de 19, então dá pouco mais de 9 mil torcedores, né? Aqui no caso, Paineiras, é a equipe do Veracruz Basquete que manda jogos lá. Capacidade 350 torcedores, vai poder colocar 105. O Taquaral, capacidade 2.580, é o Vôlei Renata que manda os jogos lá. Vai poder colocar 774. E no Roger Ferreira, onde o Pulo do Gato, futsal, manda os jogos, capacidade 1.100, vai poder colocar 330 torcedores. A partir do dia 1º de novembro, aí não tem mais percentual, capacidade total. Tanto os ginásios quanto os estádios poderão colocar lá a capacidade total a partir do dia 1º de novembro. Isso, claro, se tiver tudo certo, tudo ok, como está andando, né? Tomara, né? Com a mais ou menos controlada aí a doença, a vacinação avançando e tal. Então tem que permanecer desse jeito. Se tiver uma variante aí, sei lá, uma delta da vida, o negócio pode complicar.
Mas vamos torcer e rezar, né, para que isso não chegue por aqui, porque esse é o planejamento que será colocado em prática a partir da sequência do dia 4 de outubro.